A estrutura do átomo é a joia da coroa da ciência moderna. 25 séculos de suposições e experiências fizeram a estrada para o nosso modelo atual. Os primeiros modelos. Não é surpreendente que nessa estrada encontramos marcos com os nomes dos mais brilhantes homens da história da física. Mas um nome que não sabemos é o do primeiro homem que perguntou: de que tamanho é o pequeno? Será que tudo pode ser quebrado em metades para sempre? Ou será que por acaso encontraremos algo tão pequeno que não pode ser mais dividido? Esta pergunta se estende a toda a matéria que vemos à nossa volta. Infelizmente, a história não guardou o nome da primeira pessoa que fez esta pergunta tão profunda. O primeiro registro de uma abordagem razoável à menor de todas as coisas foi a proposta do grego Demócritus, que viveu por volta do quarto século antes de Cristo. Demócritus propôs que todas as coisas que existem se compõem apenas de duas coisas: átomos e vácuo. A palavra átomo provém da palavra grega atomos, que significa indivisível. Este conceito ficou conhecido como atomismo. Como será que essas ideias seriam vistas hoje? Toda a realidade é feita de partículas no espaço. Os átomos têm movimento. Os átomos são indivisíveis. As coisas existentes diferem entre si por causa da forma, do arranjo e da posição de seus átomos. Todos os eventos resultam da colisão dos átomos e, pelo menos em teoria, podem ser previstos. Não está tão mal assim para uma ideia filosófica sem nenhuma prova de apoio. Infelizmente, Platão e Aristóteles, que eram filósofos muito mais populares, ridicularizaram o conceito de atomismo. E talvez por causa da ideia de Demócritus de que o espírito humano poderia ser explicado por átomos da alma, o atomismo recebeu uma total oposição da Igreja dos primeiros anos. A busca pela compreensão da menor de todas as coisas permaneceu praticamente parada por quase 2000 anos. Não que todas as atividades tivessem cessado em conjunto. A prática da alquimia lançou-se da Índia e da China em direção ao Ocidente e espalhou-se pelo mundo. Os alquimistas estavam fascinados com os grandes mistérios da vida. Juntamente com processos míticos como a transmutação, a transformação de metais comuns em prata ou ouro, acreditando que toda a matéria é uma substância simples e sem forma, os alquimistas acrescentaram um pouco para a nossa compreensão do átomo. Mas eles substituíram o estudo da natureza, puramente mental dos gregos, por um conceito de observação e experimento. Os alquimistas, involuntariamente, descobriram um passo que levou dos ideais gregos de puro mentalismo para um método científico mais moderno para a investigação da menor de todas as coisas. Por muitos séculos, poucos se atreveram a erigir um marco claro. Roger Bacon, 1214-1294, tentou demonstrar um sistema formal de conhecimento da natureza baseado firmemente na observação e na experimentação. Como muitos outros,
Bacon foi intimidado pela religião ortodoxa e resolveu não publicar seus estudos. Mas, no reinado de Elizabeth I da Inglaterra, embora a experimentação ainda fosse uma blasfêmia, começava a se tornar atraente. Cientistas filosóficos são homens de inteligência aguda, mas sem o conhecimento atual ou fatos, eles resvalam do erro. William Gilbert respaldou suas opiniões com um livro de cuidadosos experimentos planejados que forneceu as bases da ciência magnética. Entre outras coisas, Gilbert demonstrou que vários materiais diferentes, quando atritados, têm a capacidade de atrair pequenas porções de matéria. Embora Gilbert não estivesse buscando a menor de todas as coisas, as forças que ele e outros observaram provariam ser fundamentais para a estrutura do átomo. Nicolau Cabel, em seguida, descobriu que a repulsão agia de forma similar. Em 1792, Benjamin Franklin executou sua famosa experiência de soltar papagaio e demonstrou que os raios eram eletricidade, o que ele acreditava ser um fluido. Ele chamou de um excesso de fluido positivo e uma deficiência negativa. Em 1785, Charles Augustin Coulomb estabeleceu a lei de Coulomb, segundo a qual, em parte, a força entre duas cargas elétricas varia inversamente ao quadrado da distância entre os seus centros. Estas descobertas seriam fundamentais para experiências que, pela primeira vez, apontavam para a verdadeira natureza do interior do átomo, mais de um século após a morte de Coulomb. Apesar dos trabalhos destes investigadores pioneiros parecerem não apontar diretamente para a nossa compreensão do átomo, um mosaico complexo de conhecimento foi se desenvolvendo. A França nos forneceu as peças seguintes. Antoine Laurent Lavoisier formulou a lei da conservação da matéria. Lavoisier criou um dispositivo de combustão no qual gás hidrogênio e gás oxigênio eram colocados juntos numa câmara e incendiados por uma centelha elétrica para a formação de água. Em junho de 1783, ele demonstrou que a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos. Suas experiências sugeriram que a matéria era concreta e mensurável, em vez de mágica, e simplesmente não desaparecia numa reação química. Finalmente, Joseph Proust propôs que a enorme variedade de compostos químicos era feita de alguns poucos tipos simples de matéria componente ou elementos. Estes elementos, combinados em proporções constantes, formavam o composto determinado. Esta lei das proporções constantes, juntamente com a lei da conservação da matéria, levam ao trabalho deste homem, o químico inglês John Dalton. Dalton fundiria as especulações clássicas, os prodígios metafísicos, as descobertas dispersas de 2000 anos na primeira teoria moderna de matéria atômica. A estrutura do átomo. Menor que o menor.
Poucos dentre os pioneiros na pesquisa do átomo estavam verdadeiramente em busca da menor de todas as coisas. No entanto, 25 séculos de curiosidade sobre a natureza básica da matéria gradualmente produziram um mosaico de ideias acadêmicas e observações que levou ao trabalho deste homem, o químico inglês John Dalton. Dalton casualmente saiu pela porta dos fundos, que o levou à sua teoria química atômica. Ele estava, na verdade, procurando uma resposta ao porquê da água absorver mais um tipo de gás do que outro. Ele julgava que quando a água absorve um gás, as partículas do gás deviam penetrar nos espaços ou poros existentes entre as partículas da água. Mas por que a água absorve mais um tipo de gás do que outro? Dalton pensou que algumas partículas de gás fossem mais leves. Portanto, relativamente poucas penetrariam entre as partículas da água. Enquanto que com outro tipo de gás, com partículas mais pesadas, maior número de partículas mergulhariam entre os poros da água. As teorias de Dalton subentendiam que a matéria era feita de partículas individuais com espaços entre elas. Dalton concluiu que os elementos da matéria consistiam de tipos característicos de partículas. As partículas ou átomos de um elemento são idênticos entre si. Os átomos são indivisíveis. Há tantos tipos de átomos quanto o número de elementos. Os átomos de um elemento não podem ser transformados em átomos de outro elemento. Os átomos em uma reação química não são nem criados nem destruídos, são apenas reorganizados. As ideias de Dalton sugeriram um meio de explicar uma observação anterior, a lei de Proust das proporções definidas. Se cada elemento é um tipo específico de átomo, então esses átomos combinados em números fixos formariam o que Dalton chamou de átomos compostos. Dalton estendeu esse pensamento à sua lei de proporções múltiplas, que descrevia como diferentes átomos compostos podem ser formados por dois elementos básicos. A fórmula mais simples possível é um átomo de cada tipo. A seguinte seria um de um tipo e dois de outro. Depois de Dalton, a marcha das descobertas acelerou-se. Michael Faraday usou a eletricidade para decompor a água em hidrogênio e oxigênio. Ele julgou que a eletricidade era a força do infinito que mantinha os compostos unidos. Faraday não concordava com as teorias de Dalton sobre os átomos. Mesmo assim, ele tinha descoberto a cola que unia os átomos de Dalton. Em outra experiência, Faraday começou com um dispositivo gerador de centelhas, ao qual ligou um tubo de vidro. Quando ele retirou parcialmente o ar do tubo, ele viu fluxos de luz rosa correndo de um terminal para outro. Com o passar dos anos, as técnicas de redução da pressão no tubo de descarga foram aperfeiçoadas. O padrão da luz no tubo mudou com a redução da pressão, até que, finalmente, num vácuo de ar, um tímido brilho verde iluminou o tubo. William Crookes projetou tubos de vácuo mais complexos e demonstrou que o que quer que causasse o brilho parecia fluir do cátodo ou terminal negativo. Interrompendo esse fluxo do cátodo, ele demonstrou que ele corria em linha reta. O fluxo também causava aumento na temperatura dos objetos em seu caminho e também produzia uma força mecânica, uma compressão. Crookes deduziu que estes chamados raios catódicos eram, na realidade, uma corrente de partículas.
Em 1897, J.J. Thomson projetou um tubo de raios catódicos especializado. Uma partícula de raio catódico deixa o cátodo e viaja entre diafragmas carregados para focalizar o raio numa linha reta para chocar-se com uma tela fluorescente. Placas carregadas de ambos os lados do tubo podem defletir o raio catódico em direção à placa positiva, o que convenceu Thomson de que os raios catódicos compunham-se de partículas negativamente carregadas. Eletroímãs também podiam desviar os raios catódicos. Ao balancear a deflexão causada pelo campo magnético com aquela causada pelo campo elétrico, ele foi capaz de calcular a proporção da carga de massa da partícula. Terminais catódicos feitos de metais diferentes não possuem qualquer efeito nessa proporção. E nem traços de gases diferentes no quase-vácuo. Pareceu que essas partículas dos raios catódicos, rebatizadas de elétrons, eram a parte fundamental de toda a matéria. Seria uma indicação que a menor de todas as coisas, o átomo, era composto de algo ainda menor. Em 1907, R. A. Millikan estabeleceu que todos os elétrons são idênticos ao determinar sua carga mínima. Millikan utilizou gotículas microscópicas de óleo caindo de um furo de alfinete. Ele calculou o grau de queda devido apenas à gravidade. Depois, aplicou uma carga não elétrica a placas acima e abaixo da gotícula. O campo elétrico resultante influenciaria o grau de queda porque a gotícula de óleo contém uma carga. Uma forma de mudar a carga da gotícula de óleo é passar raio-x entre as placas, liberando elétrons. Cada vez que um elétron livre unia-se à gotícula, a carga mudava e, por sua vez, o grau de queda mudava. Depois de milhares de experiências, Millikan descobriu o menor grau de mudança possível e decidiu que ele representava a mudança de um simples elétron. Mas como é possível que um elétron tenha realmente uma carga básica e ao mesmo tempo fazer parte de uma matéria que normalmente não tem carga nenhuma? Um modelo de átomo que inclua os elétrons precisa de alguma forma neutralizá-los. J.J. Thomson forneceu o primeiro de tais modelos, o que era chamado de modelo bolo de passas do átomo. Ele propôs que um átomo era uma massa carregada positivamente com muitas passas negativas embebidas nela. Ele calculou que cada átomo positivo do bolo precisava de pelo menos 1000 passas para manter o átomo estável. Mas as experiências mostraram que os átomos possuem elétrons por unidades, às dezenas ou, no máximo, a uma centena. Bolos com milhares de elétrons são muito para o gosto dos cientistas. Mas lá na cozinha, um outro cozinheiro logo prepararia um modelo mais satisfatório. A estrutura do átomo. O modelo de Rutherford. Como se pode estudar o que não se pode ver? Durante séculos, os pesquisadores interessados na estrutura do átomo trabalharam muito no escuro. Até o dia em que Henry Becquerel desenvolveu um pedaço de papel fotográfico sobre o qual colocou um composto de urânio.
A descoberta da radiação levou Ernest Rutherford a conceber a primeira ferramenta que poderia levar à investigação do átomo diretamente. Do então recém-descoberto elemento polônio, Rutherford identificou emanações que eram absorvidas por uma caixa de chumbo. Um furo permitia que essa radiação escapasse e parte dela poderia ser detectada numa tela. Um forte campo magnético direcionava um grupo de raios levemente em uma direção e outro grupo de raios fortemente noutra direção. Isso indicava que os raios consistiam de partículas que tinham tanto massa quanto carga. Rutherford os denominou partículas alfa e beta. A partícula alfa, sendo rápida, maciça e carregada positivamente, parecia ser a sonda ideal para se penetrar na superfície atômica. A sonda de Rutherford consistia de uma fonte de partículas alfa, uma fina folha de ouro e sulfeto de zinco numa tela de revelação. Rutherford descobriu que a maioria das partículas alfa passavam através da folha de ouro com nenhuma ou quase nenhuma mudança de direção. De vez em quando, entretanto, a tela de revelação mostrava que uma partícula tinha sido defletida significativamente. E ainda mais raramente, um rebote direto poderia ser detectado. Um evento que, como descreveu Rutherford, seria como disparar uma grande granada naval contra uma folha de papel e vê-la rebatida e atingindo você. Estas descobertas indicaram a Rutherford que a maior parte da folha de ouro deveria ser, ao nível atômico, espaço vazio. Mas o que, na folha de ouro, causava a mudança de direção de algumas partículas alfa de sua linha de movimentação original? Uma possibilidade era de que as partículas estivessem colidindo com algumas outras partículas, do mesmo modo que se chocam as bolas de bilhar. Esse tipo de colisão produz um padrão característico. Embora Rutherford não pudesse ver cada percurso, ele os interceptou com telas em várias posições diferentes, até que construiu uma ideia do verdadeiro padrão produzido. E ele era bem diferente daquele produzido pelas bolas de bilhar. Então Rutherford procurou na lei de Coulomb uma explicação. A força de repulsão entre duas partículas com a mesma carga aumenta à medida que a distância diminui. Seria possível que as partículas alfa carregadas positivamente estavam sendo repelidas por um núcleo de carga positiva dentro da folha de ouro? Vamos ver o que aconteceria a uma partícula alfa em curso direto de colisão com o tal núcleo de carga positiva. Mostraremos apenas a força exercida na partícula alfa. Com a aproximação da partícula alfa do núcleo, a força agindo sobre ela cresce rapidamente, fazendo com que a partícula alfa diminua sua velocidade, pare e depois acelere de volta na direção de onde veio. Vamos ver novamente. E quanto a uma partícula alfa que estivesse numa rota que passasse ao lado do núcleo? Inicialmente, consideremos que nenhuma força eletrostática esteja agindo. Mas se o núcleo possui uma carga positiva, a força eletrostática crescerá rapidamente como antes. Já que a partícula alfa não está num curso direto de colisão,
A força eletrostática manifestada pelo núcleo afetará não apenas a velocidade da partícula, mas também sua direção. Vamos ver novamente e parar completamente a ação. A força de repulsão pode ser dividida em dois componentes. O componente paralelo à partícula alfa diminui sua velocidade, enquanto que o outro componente, perpendicular ao seu movimento, muda a direção da partícula. Uma curva característica é traçada quando uma partícula carregada interage com outra. Admitindo a existência de uma carga positiva, Rutherford foi capaz de calcular matematicamente o padrão de dispersão que coincidia com aquele observado na sua experiência com a folha de ouro. Mas o que era essa misteriosa partícula carregada positivamente? Rutherford sabia que quanto mais perto a partícula alfa chegasse do mistério, maior era o ângulo formado na sua repulsão. Então ele foi capaz de estimar a menor distância de aproximação. E ele descobriu que era assustadoramente pequena. A partícula carregada positivamente teria um raio menor que 3 vezes 10 a menos 14 metros. Mesmo que o menor ponto nesta tela representasse o núcleo, o próprio átomo seria gigantesco em comparação. Foi Rutherford que criou o termo núcleo e o aplicou a este minúsculo ponto central, perdido no vasto espaço do átomo. Ele propôs para o átomo uma estrutura que imitava o sistema solar em miniatura. O núcleo, levemente pesado, é cercado pelas órbitas de luz ou elétrons. A força de atração entre os elétrons e o núcleo evita que o elétron se perca no espaço exterior. Mas não é suficientemente forte para fazer com que o elétron em movimento caia espiralmente em direção ao núcleo. O modelo de Rutherford representou um passo significativo para a nossa compreensão do átomo. Mas ele também apresentava problemas. Uma teoria física clássica prevê que uma carga acelerada produzirá radiação eletromagnética, uma forma de energia. Sendo um elétron que circula a uma velocidade constante uma carga acelerada, e ainda, se ele continuamente irradiar energia eletromagnética, ele obviamente estará perdendo essa energia. Isso fará com que ele se aproxime mais do núcleo, onde girará com maior frequência. E com isso, aumentará também a frequência da radiação. Porém, essa mudança de frequência de radiação nunca foi observada. E, eventualmente, o elétron perderia tanta energia que acabaria caindo em direção ao núcleo. Mas, na realidade, a maioria dos átomos é muito estável. O modelo de Rutherford, para sobreviver, precisaria de uma ajuda urgente. A estrutura do átomo. O modelo de Bohr. Os problemas encontrados pelo modelo de Rutherford tinham sua origem nas afirmações impostas pela clássica teoria eletromagnética. A clássica teoria eletromagnética dizia que um elétron em órbita deveria emitir radiação. E previa que essa radiação mudaria a frequência quando o elétron perdesse energia. E, eventualmente, o elétron cairia em espiral para o núcleo, causando não se sabia o quê. Mas podemos ver com nossos próprios olhos que essa previsão era falsa.
Alguns átomos brilham no escuro por emitirem radiação visível. Mas eles não mudam de cor, o que indicaria uma mudança de frequência. E eles também não explodem, desaparecem ou mesmo se autodestroem. Parecia que na sua tentativa de descrever a estrutura atômica, a teoria clássica nos levava a uma fronteira. Além dessa fronteira, as leis que descreviam algumas coisas deviam ser diferentes daquelas previstas por Newton. Trabalhando após Rutherford, um brilhante jovem teórico, Niels Bohr, foi quem veio resgatar o modelo atômico de Rutherford. Ele sugeriu que as leis que governam o movimento e o comportamento de grandes corpos e partículas são inadequadas para explicar o movimento e o comportamento dos átomos e dos elétrons. Ele propôs que um elétron em órbita, apesar de ser uma carga acelerada, necessariamente não emite energia. Uma proposta relativamente nova, colocada por Max Planck, que no final do século XIX ocupou a cadeira de Física Teórica em Berlim, deu a Niels Bohr seu ponto de partida. Planck propôs que a matéria, quando emitindo ou absorvendo radiação, não o faz de modo contínuo, como se tinha pensado, mas, ao contrário, em discretos feixes de energia. Cada feixe é chamado quantum. Bohr sabia que elétrons que circulam próximos ao núcleo em pequenas órbitas possuem menos energia do que os que circulam em órbitas maiores. Isto é porque um elétron próximo ao núcleo é mais fortemente atraído pelo núcleo do que outro mais distante. Energia é necessária e um trabalho tem de ser feito em um elétron para movê-lo de uma órbita menor para uma maior. Bohr raciocinou que a diferença de energia entre as órbitas menores e maiores devia estar relacionada de algum modo com os discretos feixes ou quanta de energia de Planck. Isso levou Bohr a concluir que em volta de um núcleo de um átomo, um elétron pode ocupar somente certas órbitas precisas ou níveis de energia. Bohr previu que para o átomo de hidrogênio, os raios dessas órbitas permitidas eram dados por uma equação diretamente relacionada com o número da órbita. E porque o raio depende do quadrado do número da órbita, a distância para as órbitas sucessivas crescia rapidamente. Teoricamente, não há limite para o número de órbitas. Bohr desenvolveu uma outra equação para a previsão da velocidade de um elétron em cada órbita. E mais importante, Bohr descobriu um meio de calcular a energia do elétron em cada órbita. É uma função da velocidade do elétron e a atração entre o núcleo e o elétron. O que, como descreve a lei de Coulomb, depende do quadrado da distância entre eles. Usando esta fórmula, Bohr previu os níveis de energia para cada órbita permitida no átomo de hidrogênio. Ao formular seu conceito de estrutura atômica, Niels Bohr ocupou-se inicialmente com o átomo mais simples, o de hidrogênio, que possui apenas um elétron. Ao
calcular os possíveis níveis de energia dos elétrons em órbita, Bohr foi capaz de explicar as frequências específicas de radiação que podem ser detectadas quando o hidrogênio está sob constante bombardeio de elétrons em movimento. No conceito de Bohr, um elétron livre pode eventualmente colidir com um elétron em órbita. Tal colisão pode transferir energia para o elétron em órbita. A pergunta era, o quanto de energia seria necessária para que o elétron livre tirasse o elétron de sua órbita? O necessário seria a energia suficiente para superar a diferença entre essa órbita e a seguinte. Neste caso, se a energia do elétron que bombardeia é menor que 10,2 elétron-volts, não haverá interação entre o elétron-alvo e o elétron livre. Mas um elétron com exatamente 10,2 elétron-volts pode dar toda a sua energia para um elétron em orbital, no estado estável, e saltá-lo para o primeiro estado de instabilidade, n igual a 2. O elétron livre escapará do átomo com energia zero. Um elétron não está limitado a um pulo para a órbita mais alta seguinte. Pode saltar para uma órbita mais distante, conquanto que o elétron livre que colide tenha pelo menos energia para igualar a diferença entre as órbitas em questão. Em todos os casos, qualquer sobra é retida pelo elétron livre. Se um elétron que bombardeia tem e transfere mais de 13,6 elétron-volts para um átomo de hidrogênio, o elétron em orbital é liberado do núcleo e o átomo fica ionizado. A diferença de energia entre as órbitas é a chave para explicar o espectro do hidrogênio, porque os elétrons retornam rapidamente para órbitas mais próximas. Bohr propôs que um elétron voltando para uma órbita mais baixa liberaria em forma de fóton um quantum de energia, que igualaria exatamente a diferença de energia entre as duas órbitas. Este fóton é claro, a radiação detectada. Para o átomo de hidrogênio, Bohr calculou a diferença de energia entre todas as órbitas permitidas e a frequência do fóton correspondente. Quão perfeitamente o modelo de Bohr previu o espectro de hidrogênio? Nós descobriremos no programa seguinte. O modelo era com certeza bom o bastante para servir de passaporte para o átomo entrar no mundo da moderna física quântica. A estrutura do átomo. Espectros. O modelo clássico de átomo se tornou obsoleto no início do século XX. Então, Niels Bohr fez uma série de propostas revolucionárias que permitiram ao modelo atômico entrar na terra da física quântica. Bohr propôs que um elétron orbitando o núcleo de um átomo é obrigado a ocupar certas órbitas definidas ou níveis de energia. Ele normalmente não emite radiação quando está no estado estável ou órbita mais próxima, ou em nenhum estado excitado, como são chamadas as mais distantes órbitas possíveis. Bohr explicou como os átomos emitem radiação baseado no nível de energia de um elétron em cada órbita. E usou estes valores para prever todas as frequências possíveis de radiação para o átomo de hidrogênio.
As previsões de Bohr poderiam ser testadas praticamente, pois observações detalhadas foram feitas das frequências emitidas quando o hidrogênio foi bombardeado com elétrons num tubo de descarga. No final do século XIX, um professor de uma escola suíça, Johann Balmer, tinha observado as linhas espectrais na região visível do espectro de gás de hidrogênio excitado. E mais, ele desenvolveu uma fórmula que predizia corretamente estas linhas. Em 1908, o físico alemão Paschen detectou linhas de emissão de hidrogênio nas regiões infravermelhas do espectro do gás de hidrogênio excitado. Em 1914, Theodor Lyman identificou a região ultravioleta do espectro. As previsões de Bohr conferiam com todas essas observações em alto grau de precisão. Mesmo assim, Balmer havia produzido uma fórmula funcional para a previsão das linhas, mas ninguém sabia realmente por que funcionava. O que fez da matemática de Bohr algo tão especial foi que ela era baseada numa possível estrutura atômica. Imagine que grupamentos de átomos de hidrogênio pudessem ser todos reunidos juntos no estado estável. Depois, imagine que esses átomos pudessem ser bombardeados, sintonizando-se precisamente a energia de cada elétron livre num tubo de descarga. Nos níveis mais baixos de energia, o hidrogênio não emitiria radiação. Mas em certo nível, a radiação começaria. Que nível? De acordo com Bohr, o nível da próxima órbita possível. Quando este número mágico é atingido, o hidrogênio emitiria uma única frequência de luz ultravioleta. Mas por que só uma frequência? Elétrons livres teriam energia apenas o suficiente para saltar o elétron em órbita para o primeiro estado excitado, n igual a 2. Esta ação não provocaria nenhuma radiação a ser emitida, mas casualmente o elétron poderia pular de volta espontaneamente para o estado estável. E ao fazer isso, irradiaria toda a energia que assimilou. A diferença entre os níveis de energia das duas órbitas, exatamente 10,2 elétron-volts. Usando a constante de Planck, o comprimento de onda desse fóton pode ser calculado exatamente. Essa frequência está na região ultravioleta do espectro. Bohr propôs que cada linha de emissão no espectro de hidrogênio corresponde à diferença de energia entre duas específicas órbitas permitidas. As séries de Palmer são produzidas quando os elétrons caem entre as órbitas n igual a 3 para n igual a 2. N igual a 4 para n igual a 2. E assim por diante. As radiações infravermelhas das séries de Paschen são produzidas por saltos para n igual a 3. As radiações ultravioletas das séries de Lyman são produzidas por saltos para n igual a 1. Bohr havia produzido a primeira explicação real para um espectro de frequência. Cada linha correspondendo à diferença de energia entre duas órbitas possíveis de um elétron à volta de um núcleo de um átomo. O modelo de Bohr desvendou um outro mistério da ciência que era de grande valor prático, mas que estava completamente inexplicado. No início do século XIX, o cientista inglês William Wollaston observou 7 linhas escuras no espectro solar. Uma década depois, Fraunhofer decompôs estas 7 linhas iniciais em muitas centenas. Em 1860, Kirchhoff descobriu que quando uma intensa fonte de luz passa através de um espectrômetro para produzir um espectro e uma chama de sódio é interposta, algumas das linhas escuras de Fraunhofer são produzidas. Kirchhoff
reconheceu que certa substância capaz de emitir determinado espectro de linha tem um poder de absorção muito forte para a mesma linha. O modelo de Bohr sugeria a razão. Um elétron pode emitir uma frequência especial quando ele cai de uma órbita para outra. E pode também absorver um fóton exatamente da mesma frequência que lhe deu energia para saltar na direção oposta para um estado de excitação mais alto. Muito antes da explicação de Bohr, o trabalho de Kirchhoff havia fornecido a técnica da análise espectral, o que permitiu que os cientistas pudessem determinar a composição não apenas de certos compostos químicos, mas também de substâncias fora da Terra, incluindo o Sol e as estrelas. Vejamos como funciona. Uma intensa fonte de luz como o Sol irradia em todas as direções. Somente uma parte de toda a luz irradiada, entretanto, é recebida diretamente pelo observador. Se uma chama de sódio é colocada no caminho da luz, o sódio absorve e depois reirradia somente certas frequências. A reirradiação também se dá em todas as direções. Portanto, apenas uma pequena fração da frequência irradiada e absorvida continua na direção original. O resultado é um agudo decréscimo da intensidade da luz que atinge um observador desta porção do espectro e, por isso, fornece o aspecto das linhas escuras no espectro. Um banhista imaginário cuja pele fosse sensível somente ao comprimento de onda absorvido levaria muito tempo para pegar um bronzeado. Muitas das linhas escuras de Fraunhofer são produzidas quando os átomos na atmosfera solar absorvem e reirradiam certa frequência determinada. Bohr foi capaz de usar seu modelo do átomo para prever o resultado de muitas experiências científicas. Mas, mesmo assim, havia problemas. Por exemplo, sua teoria funcionava para o hidrogênio, mas não podia prever o comportamento de outros átomos. Todavia, Niels Bohr tinha feito um tremendo esforço no caminho para a compreensão da estrutura atômica. Bohr tinha capturado o quantum. A estrutura do átomo. O modelo mecânico ondulatório. Foi Niels Bohr quem descobriu que as leis da física que governam as leis de movimento e comportamento de corpos grandes não são adequadas para calcular o movimento de pequeninas partículas como os átomos e os elétrons. Com seu modelo, pôde explicar o comportamento dos átomos com um elétron. Mas ele não poderia predizer os espectros de radiação observados para outros átomos mais complexos. As sementes para um novo modelo viriam do conceito de que todas as formas de radiação eletromagnética apresentam as propriedades das ondas e das partículas. Este conceito levou o aristocrata francês oficial de marinha, Louis de Broglie, a refletir que as partículas da matéria podem também apresentar as características ondulatórias, embora essas ondulações não possam ser óbvias numa escala de observação diária. Mesmo numa banheira, podemos ver duas ondas interagirem para formar uma onda maior e depois passarem uma pela outra sem prejudicar nenhuma delas.
Imagine duas partículas, como uma bola de beisebol e um taco, e de algum modo se tornarem um e depois passarem um pelo outro. No entanto, experiências com partículas pequenas como elétrons mostraram que podem produzir padrões que só podemos explicar como ondas. O padrão pode ser produzido mesmo que um único elétron passe de cada vez pelas fendas. De Broglie sugeriu que suas ondas de matéria poderiam ter seu comprimento de onda inversamente proporcionais à energia cinética do elétron, que poderia ser calculada multiplicando-se a massa do elétron por sua velocidade. De Broglie demonstrou que, usando suas partículas onda, ele poderia prever cada órbita possível e seu raio para o átomo de hidrogênio. Ele também apresentou os mesmos níveis de energia que os previstos pelo modelo de Bohr. De Broglie propôs que nas órbitas estacionárias, ou primeiro nível de energia, a circunferência da órbita do elétron é um comprimento de onda de Broglie. Este único comprimento de onda ajusta-se à volta do núcleo do átomo a uma distância que permite que a onda interfira consigo mesma e forme uma partícula-onda parada ou estacionária. Na segunda órbita, n igual a 2, dois comprimentos de onda de Broglie ajustam-se à volta do núcleo, a uma distância que novamente produza uma partícula-onda estacionária. Este conceito mecânico ondulatório produziu uma nova visão do átomo que substituiu a de Bohr. Foi o físico austríaco Erwin Schrödinger quem pela primeira vez visualizou esse conceito. Ele propôs um átomo com um núcleo de carga positiva envolvido por uma nuvem esférica de partículas ondulatórias, ondas de elétrons. Werner Heisenberg, trabalhando com Max Born na Alemanha, chegou ao mesmo modelo de átomo de hidrogênio que Schrödinger, mas baseado em hipóteses físicas diferentes e usando cálculos matemáticos diferentes. O modelo mecânico ondulatório do átomo conclui que o caminho de um elétron não pode ser previsto e que a posição de um elétron em determinado instante só pode ser considerada como uma probabilidade. A parte mais densa de uma nuvem é onde há a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Podemos examinar esta incerteza de posicionamento e velocidade do elétron de outro modo. Em nosso mundo macroscópico, fótons de luz colidindo com uma massa relativamente grande não afetam perceptivelmente sua posição ou grau de movimento. Mas fótons colidindo com objetos pequenos como um elétron provocarão um efeito. O recurso utilizado para determinar a posição de um elétron, a luz, é próxima da escala de um elétron. Como resultado, a colisão entre um fóton e um elétron pode alterar a velocidade do elétron. No sentido inverso, métodos para a medição de velocidade de um elétron tornam sua posição incerta. O princípio da incerteza de Heisenberg explica por que a posição e a energia cinética de um elétron em movimento não podem ser medidas simultaneamente com grande precisão. Em outras palavras, há um limite da exatidão de certos tipos de medições. Matematicamente, o princípio da incerteza significa a incerteza da posição vezes a incerteza da energia cinética é igual à constante de Planck. Quando a incerteza sobre um diminui, a incerteza quanto ao outro tem de crescer para manter a equação equilibrada. O modelo mecânico ondulatório levou mais além o conceito de quantum. Originalmente, ele tinha sido concebido para descrever feixes de radiação que só poderiam ter determinados níveis possíveis de energia.
Bohr estendeu o conceito de quantum a órbitas possíveis distintas, às quais ele associou números quânticos para referência, geralmente descritos pela letra N. O modelo mecânico ondulatório definiu formas possíveis distintas de nuvens de órbitas usando o número quântico L. A orientação dessa forma no espaço usando o número quântico m. E os possíveis spins ou rotações do elétron descritos pelo número s. Para um átomo de hidrogênio com a órbita n igual a 1, só há uma forma possível. Esta forma tem o número quântico L igual a 0. Já que a forma é esférica, só pode ter uma orientação no espaço, descrita pelo número quântico m igual a 0. O hidrogênio, com um único elétron, só pode possuir um spin, s igual a meio. Portanto, podemos ignorá-lo neste exemplo. Quando n igual a 2, duas formas são possíveis. L igual a 0 e L igual a 1. Esta segunda forma pode ter várias orientações no espaço. M igual a 1, M igual a 0 e M igual a menos 1. Usando este pequeno grupo de números quânticos, um grupo muito mais complexo de estados de energia pode ser descrito, não somente para o átomo de hidrogênio. Mas, finalmente, um método tinha sido encontrado para descrever os estados mais complexos de energia de átomos com múltiplos elétrons e também para compostos com múltiplos átomos. Este modelo mecânico ondulatório ainda é o modelo de átomo aceito desde sua introdução, nos anos 20. A história não registrou quem pela primeira vez perguntou o tamanho da menor de todas as coisas. A relação daqueles que contribuíram com respostas, entretanto, estende-se por mais de 2000 anos. É da natureza da ciência nunca fechar os livros de qualquer campo de pesquisa onde ela conduz uma investigação. O próximo capítulo da estrutura do átomo ainda está por ser escrito.